Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre geopolítica da água, um recurso extremamente importante em todas as ações antrópicas, seja da indústria, seja da agricultura e toda e qualquer atividade realizada por nós seres humanos. A princípio, nós precisamos lembrar que a água surgiu a partir do momento em que você tem o processo da formação do sistema solar. Por diante do resfriamento, da Terra, você vai ter a formação do vapor e, consequentemente, o surgimento desse recurso. Nós precisamos lembrar que a água é uma substância muito importante no nosso dia a dia, onde esse H2O, não esqueça, tem algumas peculiaridades. A princípio, nós podemos encontrar em 3 estados, sólido, líquido e gasoso, e não esqueça que a água é inodora, em outras palavras, ela não tem cheiro, perfeito, e ela é insípida. Em outras palavras, ela não tem gosto. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que a água é um bem exatamente ambiental difuso, ou seja, um direito de todos. Onde a gente pode perceber que a água é extremamente importante para o nosso dia a dia. Nós precisamos lembrar que essa água é importante para inúmeras atividades, desde a higiene, passando pela fabricação de alimentos ou composição desses alimentos, assim como a navegabilidade, ok? Nós precisamos lembrar que além dessa navegabilidade, nós temos a questão da geração de energia. Um grande exemplo aí é a formação das barragens para formar as hidrelétricas e, consequentemente, gerar a formação da energia, ok? Nós temos a produção agropecuária, que é uma atividade que utiliza bastante água no seu dia a dia, a produção industrial e, claro, não esqueçamos também a composição bioquímica, haja vista que a água é muito importante para várias coisas no nosso corpo, onde observas exatamente aí nesse momento, se nós formos observar nessa imagem, a água é importante em tudo que você imagina. Primeiro que a água é importante aqui para o nosso cérebro. Ela tem 75% de composição do nosso cérebro. Ela regula a temperatura do corpo, compõe 83% do nosso sangue, remove as toxinas do nosso corpo, compõe 22% dos nossos ossos, lubrifica as nossas articulações, daí a importância de tomar bastante água, transporta nutrientes e oxigênio para as células, melhora no oxigênio para a respiração, ajuda a converter o alimento em energia, ajuda a absorção de nutrientes e, claro, compõe 75% dos nossos músculos, além de proteger os órgãos e tecidos do nosso corpo. Então, já percebemos que a água é extremamente importante para nós. Além disso, nós precisamos lembrar que a água ela está distribuída, em todo o espaço mundial, em áreas, se a gente for observar com maior frequência e áreas com menor frequência. Mas a princípio, o que nós precisamos lembrar? É que essa água, ela é distribuída no espaço mundial, mas do total do espaço mundial, ela representa 70% do nosso planeta. Se nós considerarmos esse 70% do nosso planeta como se fosse 100%, a composição da água pode ser dividida em 97,5% em água salgada e 2,5% de água doce. Então nós precisamos perceber que a água predominante é a água dos mares e oceanos. E em segundo momento nós temos a água doce representada pelos rios e as demais águas subterrâneas, perfeito? Ou águas continentais. Não esqueça, querido estudante, que esses 2,5% se subdivide entre 0,04% da atmosfera, 0,36% de lagos, rios e pântanos, 22,4% de subsolo e 77,2% de geleiras e calotas polares, onde a gente pode perceber que nesse total, portanto, a maior parte da água doce está congelada. Tudo bem? Dando continuidade, nós precisamos lembrar que a água, infelizmente, conforme a evolução humana, desde o período agrário, chegando ao período industrial e, claro, agora na terceira revolução industrial e o advento da famosa quarta revolução, a revolução famosa 4.0, a gente percebe que a água tem sido utilizada de forma não sustentável. Ou seja, se utiliza esse recurso de forma irracional, sem nenhum planejamento, sem levar em consideração que essa água potável está acabando, ok? E sem levar em consideração que a maior parte dessa água está congelada. Diante disso, diante desse uso irracional, não sustentável, não planejado, nós temos inúmeros
manejos que vão provocar a poluição da água, ok? É quando você tem a alteração no seu processo de composição. Nós temos a escassez da água, hoje a gente já se fala exatamente em estresse hídrico, é quando você tem uma grande concentração de pessoas, né? Porém, pouca oferta desse recurso, ou seja, pouca água para ofertar a essas pessoas. Nós temos o desperdício, né, que é muito comum, infelizmente, às vezes nos nossos lares, seja nos nossos fazeres domésticos, seja lavando uma calçada, como a gente consegue observar na ilustração, ou seja, simplesmente, né, até numa escovação de dente ou qualquer outra atividade. Por isso é importante você ter um manuseio correto e sustentável desse recurso. Além de nós termos o processo de contaminação, que é quando se insere nesse contexto exatamente elementos que vão alterar exatamente a qualidade da água, né? Você vai passar a ter alteração do fato dela ser inodora, ela vai passar a ter cheiro, né? Ela vai passar a deixar de ser insípida e vai passar a ter gosto, lembrando que ela é inodoro e claro, insípida, portanto não tem cheiro e claro, não tem gosto. Além disso, associado a isso, nós temos a questão do estresse hídrico, como já falei ali na questão da escassez, né? Não esqueça que é quando nós temos uma grande procura por água, mas infelizmente uma baixa oferta desse recurso. E claro, em virtude dessa poluição, dessa escassez, desse desperdício, contaminação e desse próprio estresse hídrico, nós temos até conflitos regionais. Hoje nós temos regiões hidroconflitivas, muito comum no espaço mundial, onde infelizmente muitas pessoas brigam e morrem por esse recurso. Ok? E para combater, Alex, como é que nós poderíamos resolver tal situação? Então nós temos que buscar algumas medidas, né? Observe, por exemplo, aqui, você deixando a água gotejando, né? Ao gotejar, ela vai liberar em torno de 50 litros de água. Se você liberar 1 milímetro, né, dessa água, ela vai gotejar em torno de 2.000. Mas quando chega nos 12, você percebe que ela vai liberar 34 mil litros. Então, nós temos um desperdício desse recurso. É importante nós termos, então, medidas para coibir e manter esse recurso ainda por longos e longo tempo na nossa vida. Então, a primeira medida que nós precisamos ter é um uso sustentável desse recurso. Então, nós precisamos combater a poluição, devemos proteger os nossos mananciais, que são as nossas águas, né, superficiais, que são as águas que nós temos aí exatamente em cima da superfície, assim como também as águas subterrâneas. Nós temos que diminuir o consumo, né, e, claro, fazer com que esse consumo deixe de se tornar um consumismo, que é diferente. O consumo é quando você consome o necessário, o consumismo é quando você consome além do excedente, tudo bem? Então, nós precisamos planejar esse consumo para que possa reduzir o consumismo. Evitar o desperdício, estimular a reutilização, tudo bem? Nem que seja a água da chuva para poder lavar as nossas calçadas, lavar o nosso jardim, limpar o nosso jardim ou outras atividades. Então nós precisamos garantir essa reutilização, assim como garantir a dessalinização, que já é um processo que evoluiu bastante, ok? Mas que infelizmente ainda não é tão popular, pois é um processo um pouco mais caro. Então nós precisamos nos dar as mãos com a água, para que nós possamos resolver exatamente todos os problemas do uso insustentável ou não sustentável desse recurso. Outro fato, para nós encerrarmos a aula, é justamente você lembrar sobre o ciclo hidrológico, ou seja, o movimento contínuo da água. Não esqueça que o primeiro processo desse movimento contínuo começa pelo processo de evaporação. Essa evaporação pode vir exatamente das áreas de uma água superficial, pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser um igarapé, perfeito? E, em consequência, nós temos a formação das nuvens. Essas nuvens, elas podem ser formadas também pelo processo de evapotranspiração, que é a umidade liberada pela vegetação, e dentro dessas nuvens há um processo de formação das chuvas, ou seja, a mudança de estado. Então nós temos um processo de condensação. Diante dessa condensação e diante da saturação dessas nuvens, nós temos aí então a precipitação, que seria a queda dessa água. E não esqueça que quando essa água cai, ela tem um escoamento superficial, mas também ocorre um processo conhecido como infiltração. Então nós temos os seguintes caminhos para o ciclo hidrológico: a evaporação, a evapotranspiração, em segundo lugar nós temos a condensação, em terceiro lugar a precipitação e em último lugar a infiltração.
isso nada mais é que o ciclo hidrológico mais conhecido como o ciclo da água, ou seja, o movimento contínuo da água na nossa superfície terrestre, atmosférica e, claro, portanto, no nosso dia a dia. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.